Fala galera, beleza? Professor Marcos com mais uma aula de biologia. Então, pessoal, lá na segunda série, a gente estuda uma área da biologia chamada evolução. E essa evolução, ela começa aqui. Então, nesse capítulo, nós vamos fazer uma introdução à evolução, trabalhando a sistemática e a classificação biológica. Então, vamos entender o que é sistemática. Você já parou para pensar quantas espécies de seres vivos existem no mundo? E você sabia que todo indivíduo conhecido no mundo tem um nome e um sobrenome? Um nome científico? Pois bem, pessoal, a sistemática é a área da biologia que se encarrega de estudar e compreender o parentesco evolutivo entre as espécies. E dentro da sistemática tem outra área chamada taxonomia, que tem como responsabilidade agrupar, classificar os seres vivos. E aqui, para entendermos de que se trata essa sistemática, vamos entender o que são filogenias ou cladogramas. Então, aqui nós temos uma árvore filogenética que também pode ser chamada de cladograma. O que é que acontece aqui, pessoal? Nesse cladogramazinho, a gente está vendo a história evolutiva dos vertebrados. É o parentesco evolutivo entre eles. A sistemática se encarrega em trabalhar esse parentesco evolutivo. Então, aqui, ó, essa característica que surgiu aqui embaixo, vértebras, todo mundo ali para cima contém essas vértebras: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Só que aqui, ó, membros locomotores e pulmões surgiu após os peixes. Significa que os peixes não têm essa característica. O ovo amniótico, ele surgiu depois dos anfíbios. Significa que apenas répteis, aves e mamíferos contêm esse ovo amniótico. E aqui nesse cladograma, nós vamos ver quem é mais próximo evolutivamente de quem. Aqui nessas bifurcações, pessoal, nós temos os nós, que é o parentesco evolutivo. Aqui significa que répteis e aves são bem próximos evolutivamente entre si. Mamíferos é muito distante de anfíbios, veja na escala evolutiva a distância que eles estão. Nós vamos estudar melhor esses cladogramas mais adiante. E aqui a gente tem um breve histórico da classificação dos seres vivos. Existiram, pessoal, muitos sistemas de classificação dos seres vivos. Por exemplo, Aristóteles foi um dos pioneiros a classificar os seres vivos. Ele criou dois reinos, o reino vegetal e o reino animal. Dentro de cada reino desse, ainda tinha umas subdivisões criadas por Aristóteles. Por exemplo, dentro do reino animal, ele agrupou categoria de indivíduos com semelhanças entre si. Ele agrupou os indivíduos que voavam, os que nadavam, os de sangue quente e os de sangue frio. Da mesma forma, ele fez para o grupo dos vegetais. Ele agrupou os arbustos, as árvores de grande porte. Mas veja, pessoal, que essa classificação de Aristóteles, ela ainda não está boa, ela está muito confusa. E aí a gente vai trabalhar a classificação moderna, a classificação de Linneu é a classificação que nós usamos hoje para dar nome aos seres vivos. Esse sistema de classificação de Linneu é chamado de sistema binomial. Porque a principal característica desse sistema, pessoal, é usar duas palavras para identificar os seres vivos. Linneu criou algumas regras para nomear os seres vivos. Primeiro, ele escolheu uma língua morta que não sofreria mais atualizações para não ter confusão na identificação de seres vivos. E o nome dos seres vivos, de acordo com Linneu, tem que obedecer essa regrinha, formado por duas palavras. A primeira palavra significa o epíteto genérico, é o gênero. E a segunda palavra indica o epíteto específico. Veja aqui, ó, o nome científico do cão doméstico, Canis familiaris. Essa primeira palavra é o gênero, é o epíteto genérico. E a segunda palavra, familiares, é o epíteto específico que indica a espécie. Agora, cuidado, pessoal. O nome da espécie tem que ser binomial, as duas palavras.
Ao separar, não existe só familiares. O nome da espécie tem que ser Canis familiares, 2 palavras. O gênero existe só uma palavra, Canis, mas a espécie tem que ser as 2 palavras, Canis familiares. Dentro do sistema de nomenclatura de Linneu, pessoal, existem várias regras que nós vamos estudar algumas nesta aula de hoje. Por exemplo, a espécie, Linneu elegeu a espécie como a menor categoria e o gênero como a categoria mais abrangente, a maior categoria. Claro que depois foram criadas outras categorias taxonômicas. Então veja só, pessoal, o gênero é uma categoria bem abrangente em relação à espécie. Dentro do mesmo gênero pode ter várias espécies. Veja só, Canis familiares é o nome científico do cão doméstico. Canis lupus é o nome científico do lobo. Canis rupino é o nome científico da raposa. E Canis latran é o nome científico do coiote. Perceba aqui ó, que dentro do mesmo gênero nós vamos ter várias espécies. Essas espécies que estão dentro desse mesmo gênero, elas são muito parecidas entre si por estarem dentro do mesmo gênero. E as regras que eu falei, pessoal, que nós vamos ver algumas. A palavra indicativa do gênero, o nome científico de uma espécie, pessoal, tem que ser iniciada com letra maiúscula. Essa letra maiúscula indica o gênero. E a segunda palavra tem que iniciar com letra minúscula, indicando a espécie. Além disso, pessoal, os nomes científicos dos seres vivos têm que estar destacado no texto. Quando eu estou digitando, eu vou colocar esses nomes científicos em itálico, que é aquela letra deitadinha. Pode ser usado negrito também, mas é de preferência usar o itálico ao digitar. E quando os nomes científicos forem manuscritos, eu tenho que sublinhar esses nomes científicos. Por exemplo, pessoal, se eu quero escrever o nome científico do cão doméstico, eu vou escrever Canis. Perceba aqui, ó, a primeira palavra com inicial maiúscula é o gênero, o epíteto genérico. A segunda palavra, iniciando com letra minúscula, familiares. Essa segunda palavra indica a espécie, é o epíteto específico. Aqui eu tenho que grifar essa palavra, pessoal. Ó, é a regra de nomenclatura de Linneu. Canis familiares. Aqui o gênero, né? Ó, o gênero é Canis. E a espécie são as 2 palavras. Canis familiares. E aí nessa tabelinha ao lado, você percebe o nome científico de vários indivíduos. Perceba a regrazinha. Todos estão itálico destacado no texto. É a regra de nomenclatura. A primeira palavra iniciando com letra maiúscula, indicando o gênero. E a segunda palavra com inicial minúscula, indicando a espécie. Então aqui, pessoal, as categorias taxonômicas, a espécie, isso aqui é de baixo para cima, viu? A gente analisa de baixo para cima. A espécie é a menor categoria. E o reino é a maior categoria, a categoria mais abrangente. Nós vamos estudar mais adiante que existe uma categoria maior que o reino, mas por enquanto vamos colocar o reino como sendo a maior categoria. Então, como é que é feito isso? Várias espécies podem compor um gênero. Vários gêneros compõem uma família. Várias famílias compõem uma ordem. Várias ordens compõem uma classe. Várias classes compõem o filo. E vários filos comporão o reino. Subfilo, essas categorias sub, nós vamos estudar depois. Sub-raça, subfilo. Mas entendendo aqui, pessoal, ó, espécie, gênero. Tem até um bizuzinho que eu trabalho com vocês para não esquecer, que é esse, ó. Ré, fi, cló, fage. Isso aqui é voltando, pessoal, é da menor categoria para a maior.
espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Né? Ó, reficlofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Na próxima aula, pessoal, nós vamos continuar a estudar as regras de nomenclatura de Linneu e trabalhar melhor as categorias taxonômicas. Beleza? Nossa aula de hoje termina aqui. Valeu!